um jogo para o Flamengo se impor tanto quanto o Palmeiras se impôs ontem no primeiro tempo, Mauro? É um jogo para o Flamengo até tentar liquidar. Por quê? Porque o Estudiantes dentro da sua casa é sempre um adversário complicado, como era também o River Plate para o Palmeiras, né, Mauro? O adversário do Flamengo ele é inferior ao adversário que o Palmeiras enfrentou. Isso aí é muito evidente. Até o próprio jogo de sábado entre os dois deixou isso claro. Jogando fora de casa, o River venceu por 2-1. Ele estava 2-0, mesmo com um homem a menos. O Flamengo tem uma missão, em tese, menos complicada do que a do Palmeiras. Isso aí é muito evidente. Então, o jogo de hoje é um jogo para tentar realmente uma vitória, se possível, por uma margem maior de gols. Vai enfrentar um time muito fechado, né? Certamente o Eduardo Domingues, o técnico, vai trancar a sua equipe. O Flamengo não deve ter o Jorginho, né? Aí é um desfalque sério, independentemente da qualidade dos outros jogadores. Deve jogar o De La Cruz, provavelmente, né? Jogou o Alan no fim de semana. Acredito que não jogando o Jorginho hoje entra o De La Cruz. Mas, claro que o Jorginho faz muita falta, mas não significa que o Flamengo não tenha em campo ou à disposição do técnico jogadores capazes de se impor diante do time de La Plata e vencer, se possível, por mais gols. O Flamengo está numa situação que se repete o roteiro, né? Ano após ano, enfrentou o Olímpia 3 vezes campeão da Libertadores, foi eliminado. Ano passado o Peñarol, 5 vezes campeão, eliminado. Agora o Estudiantes, 4 vezes campeão, tem que tentar não ser eliminado de novo. Eu falei há pouco das eliminações do Palmeiras em casa. O Flamengo tem eliminações fora de casa, vergonhosas, contra times tradicionais, com títulos da Libertadores, mas clubes, né? Mas em momento muito inferior, com elencos inferiores, com uma diferença grande de investimento e tudo mais. E o Flamengo sucumbiu nessas 2 ocasiões. Nesse ano o time já está mais vacinado, porque, pelo menos na teoria, né, porque já fez o seu papelão na fase de grupos contra o Central Córdoba. Então a gente imagina que esses jogadores já tenham aprendido a lição, que todo cuidado é pouco em Libertadores, que tem que estar muito atento, que não pode facilitar. E hoje vai ser um jogo de uma certa paciência para tentar chegar ao primeiro gol. Acho que vai ser um roteiro parecido com a partida contra o Internacional. Os ingressos se esgotaram, né? O estádio vai estar cheio e é a oportunidade que o Flamengo tem aí de conseguir uma vitória por mais de um gol, se possível, para ter uma certa tranquilidade na semana que vem. E aí o detalhe, que é também importante, claro, primeiro tem que pensar em vencer, mas havendo a possibilidade tem que brigar para fazer mais gols. Por quê? Isso impacta também no jogo de domingo contra o Vasco. Você vai para um clássico no domingo, pelo Brasileiro, com uma situação mais confortável para a Libertadores. Isso também pesa. Tudo isso tem que ser pensado. Então, acho que é jogo para vencer e tentar vencer bem, né? E tendo paciência, o torcedor vai ter que entender, porque talvez o primeiro gol, se acontecer o gol do Flamengo, demore um pouco diante do que o adversário vai tentar oferecer em matéria aí de resistência na defesa. E depois, de repente, com o passar do tempo, os espaços vão aparecendo, pode ser até que o jogo se torne menos complicado. A minha expectativa é que os jogadores tenham a consciência de que não podem repetir o que aconteceu nos 2 últimos anos, que foi vergonhoso. E o Flamengo começa a eliminação em casa. Contra o Olímpia faz 1-0 e se acomoda, uma vantagem mínima, quando tinha condições de buscar mais gols, e não foi um time tenaz buscando 2-0. E contra o Peñarol tomou um gol no começo do jogo, perdeu um caminhão de oportunidades e não conseguiu nem empatar. Depois empatou sem gols fora de casa e foi eliminado da Libertadores pelo time uruguaio. Agora, Mauro, muitas vezes tem desculpinha, né, do time que joga dentro de casa, até mesmo, principalmente Flamengo e Palmeiras, que diz, todo adversário que joga contra o Flamengo, contra o Palmeiras, dentro da casa do Flamengo ou do Palmeiras, joga retrancado. Não tem por que dar essa desculpinha com o time que o Flamengo tem, né, Mauro? Qual é a principal arma do Flamengo, na sua opinião, para furar a retranca? E outra, a retranca desses Estudiantes é forte, Mauro? A defesa desses Estudiantes é forte? Porque provavelmente hoje o que a gente vai ver no Maracanã são 11 jogadores ali atrás da linha do meio-campo, né? O Eduardo Domingues, que é o técnico, ele não é um retranqueiro. Eu não o vejo dessa forma, mas as circunstâncias farão com que jogue fechado. Acho que isso é bem claro. E na fase passada contra o Cerro Porteño, que é um time muito frágil, o que vimos foi um time muito pragmático. Ganhou de 1-0 com um pênalti nos acréscimos, no Paraguai, e depois abraçou o 0-0 em casa. O Estudiantes praticamente não ameaçou o time paraguaio jogando em casa, porque tinha vantagem de um gol e foi com ela até o fim. Não correu muito risco, porque o adversário muito limitado, não conseguiu criar nada de muito perigoso, e sem o menor constrangimento ficou abraçado no 0-0. Então, por tudo isso, eu imagino um time fechado, pragmático. O Carrilho, o centroavante, vai ficar
lá esperando uma bola longa. Vai ter muita bola longa buscando o centroavante, para ver se ele consegue fazer um pivô. Aí eles têm lá o Medina, tem o Palácio, são jogadores interessantes. Eu acho que a Cacíbara é o volante, é um bom jogador, jogou na Alemanha. Então, vão tentar aí segurar o Flamengo, escapar de uma jogada ou outra, prendendo a bola com o pivô, tentando fazer os meios se aproximarem para construir alguma coisa no campo de ataque e fazer o tempo passar. Eu imagino que vai ser um jogo mais ou menos assim. Se o Flamengo conseguir um gol rápido, como o Palmeiras fez ontem, já melhora um pouco, evidentemente, mas mesmo que tome 1-0, acho que o time argentino não vai mudar sua postura de imediato, vai continuar fechado, porque o objetivo é não perder ou perder por um gol só, né, para estar vivo na disputa no jogo em casa na semana que vem, jogando em La Plata. É isso, né, Bruno Prado? É um Flamengo que vai encontrar um Estudiantes bem retrancado. Eu digo isso porque sempre tem, né? Quando não consegue fazer o gol, mas tinham 11 jogadores atrás. O Flamengo já sabe o que vai ser esse jogo. O Estudiantes vai tentar catimbar, o Estudiantes provavelmente vai tentar bater, vai tentar fazer cera. E é um Flamengo que, se jogar o que jogou contra o Vitória, né? Claro, o Estudiantes é mais time que o Vitória, mas o Flamengo botou uma pressão absurda, fazia gol, continuava. Não pode deixar o adversário respirar. Como o Palmeiras não deixou ontem o River Plate respirar dentro da própria casa do River. E que foi ali, até para mim, uma lição para esse Flamengo. Mauro César Pereira, queria saber de você, né? Que eu sempre te pergunto a provável escalação do Flamengo. Se Jorginho, realmente, como você disse ontem, você acha que ele começa jogando, se ele não sentir nada. E outra, Mauro, esse planejamento do Felipe Luiz no Flamengo, né? Porque na última coletiva de imprensa, ele disse que não é hora de pensar em sair, de que ele fica muito feliz de ter o trabalho dele já reconhecido. A pergunta, se eu não me engano, foi sobre o Fenerbahçe, que teria mostrado um certo interesse no Felipe Luiz, e ele deixando claro, ainda não é a hora. Fica muito claro, né, Mauro, que o Felipe Luiz tem o objetivo um dia de ir trabalhar na Europa. Mas espero eu que ele fique no Flamengo por alguns anos, porque eu acho que ele tem tudo para construir uma baita história. Você acha que esse é o planejamento do Felipe Luiz? O que você vê do trabalho dele nesse primeiro ano, né? Completando um ano como treinador de time profissional, e a provável escalação do Flamengo? O que você espera desse Flamengo para hoje, Mauro? O trabalho dele é muito bom, ainda não completou nenhum ano, também não conquistou nenhum título de tanta relevância, ganhou a Copa do Brasil, mas não ganhou o Brasileiro, ainda a Libertadores, que são os títulos realmente que ficam realmente marcados, né? E tem essa possibilidade, tem que esperar para ver o final do ano para fazer a avaliação dessa temporada. Está claro que ele vai para a Europa cedo ou tarde, mas não vai ser agora. Ele quer amadurecer um pouco mais, me parece, até para quando ele der esse passo, tá mais preparado para tudo que ele vai enfrentar lá fora, né? Então me parece que ele tem muito claro aí o seu planejamento de carreira. Vai deixar o Flamengo em algum momento, mas isso vai depender muito do seu amadurecimento e da proposta legal aparecer, uma proposta realmente atraente. Não essa do Fenerbahçe, que não era, digamos assim, algo tão sedutor por tudo que envolve o clube, né? O clube turco. Podia ter mais dinheiro, mas não é só dinheiro que está em jogo aí. Vai discutir a renovação do contrato, vai acabar renovando, tudo indica. O time de hoje, eu acredito que seja Rossi, Varela ou Royal, acho que deve jogar Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, já que o Alexandre não deve voltar. Jorginho não deve jogar, a tendência é que ele não jogue. Se jogar, ok, mas pelo jeito não vai ser o Jorginho, então jogariam Saul e provavelmente De La Cruz. Alan jogou o jogo passado, acho que hoje seria o De La Cruz, né? Arrascaeta, Plata, acredito em Bruno Henrique, não em Pedro, e Samuel Lino. Agora, Mauro, o Jorginho poupando, porque ele está recuperado. Não, tá com dores. Mas está com dores ainda. Ele ainda sente dores, porque eu vi que ele tinha voltado a treinar, né? Voltou a treinar, mas aí vai depender dele não sentir nada. Se ele sentir desconforto, os caras não vão forçar. Tudo vai depender de como ele está se sentindo hoje, que evidentemente a gente não sabe porque ninguém vai falar, né? Se ele chegou a essa hora, pode ser que ele fale pro Felipe, tô ótimo, posso jogar, beleza, mas ele não vai falar, o Felipe vai deixar até o final para fazer suspense, não vai dar essa informação pro técnico Eduardo Domingues do Estudiantes, né? Vai deixar em stand-by. Pode ser que ele vá jogar. Pelo jeito, não. As informações de ontem, mas
Não sabemos ainda. Isso aí ele vai guardar segredo e faz ele muito bem, né? Se não jogar, eu acho que joga o De La Cruz. Acho. Acredito mais no De La Cruz hoje do que no Alan. Entrou bem, né, Mauro? O De La Cruz voltou bem. Sim, ele fez um bom jogo. Fez um bom jogo. O jogo passado, inclusive, até o fato de ter jogado o Alan, em jogos diferentes, eu acho até que já foi guardando o De La Cruz para esse jogo de quinta-feira, porque ele sabia que o Jorginho não era certeza para hoje. Então, acho até que ele segurou um pouco o De La Cruz, que é um jogador que voltou de lesão, tem aqueles cuidados que você tem que manter com ele. E o jogo de hoje é que pede um jogador como o De La Cruz, que é um jogador com mais qualidade para um passe, quebrando linhas, tentando abrir espaço em relação ao Alan, né? O Alan faz mais aquele primeiro volante, um cara que protege a defesa, é um jogador mais de interceptação de passe e circulação de bola. O De La Cruz chega mais na frente, né? Então eu imagino que na ausência do Jorginho hoje seja o De La Cruz, né? Junto com o Saúl, a não ser que o Jorginho esteja ok, aí ele vai para o jogo. Agora, Bruno, eu até perguntei para o Mário, eu te pergunto, hoje o Flamengo, ele tem muito jogador de velocidade e tem jogador de toque de bola. Pô, a gente tem Saúl, Jorginho e Arrascaeta. Para mim, é o meio-campo com maior qualidade da América do Sul, disparado. Se você for falar de qualidade de passe. E aí na frente, a gente tem Samuel Lino, veloz, Plata, veloz, e provavelmente o Mauro César Pereira acredita que seja o Bruno Henrique o titular, também veloz. Ou seja, tem tudo para furar a retranca, né, Bruno? Tem os caras que acham o espaço e tem os caras que têm velocidade. O time é muito bom, é um time equilibrado, de qualidade, de características, de jogadores. Tem um ponto que acho que é semelhante a Flamengo e Vitória, né, ou explica muito o Flamengo e Vitória, que dá até para comparar também com o Palmeiras e Inter do fim de semana, que é o gol cedo, é o gol na pressão inicial. O gol logo no início do jogo, nesses dois casos, abriu caminho para que o placar fosse de goleada. O Flamengo, as goleadas que ele aplicou esse ano no Juventude, no Corinthians, e o do Vitória, foram com gol cedo, na pressão inicial, que é muito forte do Flamengo em casa. Aí tem um ponto que acho que talvez seja o único ponto ainda que o Flamengo tem alguma dificuldade ainda, que às vezes ele sofre mais do que normalmente sofreria, que é quando não sai esse gol no início, na pressão. Aí o time tem alguma dificuldade. Aí o time, quando já não tem a força física para empurrar o adversário para trás, ele fica com a bola, o adversário se fecha, ele ainda sofre um pouco. É uma coisa que o time ainda busca uma evolução, mas consegue também, não é que seja uma coisa impossível, mas tem mais dificuldade. Então o Flamengo, o gol no início, ele é fundamental para a maneira como o time joga, pressionando, marcando bem adiantado, empurrando o adversário para trás, e normalmente quando ele consegue esse gol cedo, fica uma coisa mais fácil, fica uma coisa mais tranquila. Em alguns jogos até acabou transformando em goleada. Então o início do jogo, fazer um gol nos primeiros 25 minutos, é importante, não pelo tempo, que você tem 180 minutos, você tem tempo para ganhar o jogo, mas pela característica do time. O time, quando consegue esse gol, o jogo fica muito mais tranquilo. Quando ele não consegue, ele tem alguma dificuldade. Então, acho que o início do jogo é uma chave importante para ter um jogo mais fácil ou mais difícil. Se o Flamengo conseguir naquela pressão que é muito forte, o Flamengo faz muito bem isso, ele consegue o gol. Como eu até citei o Palmeiras e Inter, ele estava em 30 minutos, estava 3-0. Flamengo e Vitória em 4 minutos estava 2-0. Então esse início de jogo acho que é uma chave importante para o jogo em casa, que você vai ter que pressionar, que o adversário vai se fechar. É importante para o Flamengo fazer esse gol. Se fizer, aí a tendência é que a coisa seja muito mais tranquila. Ô Fábio Piperno, hoje é jogo para o Flamengo ganhar, se jogar tudo que está jogando sem dificuldade, ou é jogo duro de qualquer forma contra o Estudiantes? Pilhado, é jogo duro, né? Não tem como combinar com o adversário antes. O Flamengo tem que se impor, o Flamengo tem que pressionar desde o início, o Flamengo tem que jogar como o Flamengo. Não pode ser, por exemplo, o Flamengo que foi no começo lá contra Central Tátira, mesmo contra o Córdoba. O Flamengo tem que tomar iniciativa. Eu acho que o time está mais afinado agora, o time está mais redondo, está mais rápido, eu acho que está melhor encaixado. Individualmente eu acho até que é um time hoje com jogadores passando por um momento melhor, o Arrascaeta voando, jogando cada vez mais, meio campo nem se fala, acho que para mim é o ponto alto desse time. Então é um Flamengo que tem que jogar sufocando, pressionando. O Estudiantes
Todos os jogos que eu vi foram, sei lá, uns 5, 6 desses últimos tempos, e nenhum ele me empolgou. Jogou futebol muito modesto nas oitavas, acho que foi até o Mauro que já citou, venceu fora lá no Paraguai, em cima da hora, depois em casa deu pro gasto. Contra o River no final de semana, foi um time que tomou 2-0 logo de cara. Depois, em grande parte do jogo, até teve mais posse, mas não criava nada, não tem lá tanta criatividade no meio-campo. Era um time que esperava muito, por exemplo, do Medina, que chegou aí no começo da temporada. Até agora, né, não foi o jogador que se imaginava. Era um jogador que pintou bem no começo de carreira e depois estagnou. Então, eu acho que é um Flamengo muito favorito para hoje. Agora, tem que jogar pressionando desde o início e tem que procurar esse gol mais cedo, porque senão depois é aquela coisa, né? Não é só o adversário que atrapalha, o emocional também. Só trazendo aqui, o velho Vamp, o retrospecto recente do Flamengo. O Flamengo chega para o duelo contra o Estudiantes com 9 jogos de invencibilidade, somando 7 vitórias e 2 empates. Né, os empates foram fora contra o Ceará e contra o Grêmio em casa, naquele pênalti que eu falei que foi tão polêmico. E a última vez que o Flamengo foi derrotado foi para o Atlético Mineiro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Sob o comando do Felipe Luiz, o Flamengo fez 24 jogos como mandante na temporada, são 18 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 80% de aproveitamento, Vamp. Eu vou fazer para você a pergunta que eu fiz para o Mauro sobre o Felipe Luiz, porque eu, como Mauro, também sei que o objetivo do Felipe Luiz no futuro é ir para a Europa. Mas você acha que dá para o torcedor do Flamengo, Vamp, ter a esperança de que o Felipe Luiz vai primeiro construir uma era vitoriosa no Flamengo? Porque é claro que a gente sabe que o Felipe Luiz fala inglês, fala espanhol, tem contatos muito fortes. Foi ídolo no Atlético de Madrid, tem amigos no Chelsea, onde ele também jogou, então provavelmente uma hora ele vai para a Europa. Mas você acha que ele, assim como o Abel Ferreira, antes disso, faz uma era vitoriosa no Flamengo? Ou você acha que, pelo que ele está mostrando, já ele vai embora, Marcos André? Você já falou, né? Ele ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e a disputa lá com a Supercopa. Supercopa, né? E aí, na temporada agora, tem aí o Brasileiro, que está liderando ali colado com o principal rival, que é o Palmeiras. O Palmeiras também está vivo dentro da competição da Libertadores, o Flamengo também está, né? Essa é a concorrência de ganhar título. Ganhar título você vai conquistando tudo, vai fazendo a sua carreira. Porque assim, Tico, tem alguns clubes da Europa... 10 minutes, I'm alive, 10 minutes. 10 minutes, I'm my life. I'm my life, 10 minutes. Entendi. Eu tô numa live em 10 minutos. É em inglês, né? Entendi bem isso. I'm my life. Eu tô aqui que estavam tentando me expulsar do evento, eu pedi 10 minutes, please. 10 minutos, please, my life. My life é vida. Não é minha vida. I'm alive, eu tô ao vivo. I'm alive, eu pensei que era live. Ô Tico, brincadeira à parte, aí você pega alguns países da Europa, até no leste europeu, a diferença é só na moeda, no poder aquisitivo de que vale 6 por 1 ou 5 por 1 em algum momento. Porque se você pegar assim, os turcos são fanáticos por bola, a gente sabe disso. Mas se você pegar Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe, e mais um lá, os times brasileiros, para mim, têm a mesma condição de estrutura. Tem torcedores fanáticos, eles têm, aqui também tem. Eles estão ali entre a Ásia e a Europa, legal. Mas perto de estar ali vivendo no futebol europeu. Mas o que faz a diferença é o 6 por 1. O 6 por 1. E hoje, com as bets chegando e derramando dinheiro aqui nos clubes brasileiros, consegue segurar sim. Consegue segurar treinadores. Por exemplo, a gente vê aí, ó, o Vitor Roque sendo comprado por 25 milhões, o Saúl jogando aqui, o Jorginho jogando aqui, salários que equivale é igual o salário europeu. O Abel fala que é sondado direto, mas duvido que alguém pague o que pague para ele assim.
o que ele ganha no Palmeiras, se não for time assim de logo de cara de alto escalão. Eu duvido que o Sport, que o Benfica e o Porto paguem pro Abel como o Palmeiras paga. Não vai pagar. Não paga. Mas vai pagar pro Mourinho, que está assumindo o Benfica. Então, quer dizer assim, são opções que ele está tendo. Imagina só se ele ganhar a Copa do Brasil, ou a Libertadores e o Brasileiro. Pô, esse cara dá um salto gigante dentro da carreira dele com 41 anos. Né? Foi assim com o Abel. O Abel chegou aqui, foram ver um, acharam o outro. Olha a carreira de 5 anos do Abel. Tá, 5 anos no Palmeiras. E quando tem uma fumaça a mais no Palmeiras, a gente já sabe o que é da torcida organizada com a presidente. O Abel trabalha em paz. O Abel trabalha em paz. Com seus scouts, contratações que deram certo ou errado, passa tudo por ele também. Ela só assina o cheque. E nesse tempo de Abel, de 5 anos de Abel no Palmeiras, o Flamengo já teve uns 7, 8 treinadores. O Mauro estava falando ontem que, você sabe que parece que o Felipe Luiz vai ser o primeiro, depois do Luxemburgo, a completar um ano direto. Nem o Jorge Jesus, né? Fez isso porque teve propósito e foi embora. Começa um ano e termina o mesmo ano. É isso aí, né? Desde 2011. Então, o Felipe Luiz. Olha, estamos há 14 anos que não acontece isso. Eu acho que tem tempo para tudo. Ele acabou de completar 41 anos, fez as escolhas, pediu o Jorginho, os caras trouxeram ele com o Boto, trouxe o Lino, trouxe o Saul. Aí é tudo dedo do Felipe Luiz.